tarde a todos. Vamos dar sequência à segunda palestra do segundo Fórum Rumos da Cidadania na tarde de hoje. Eu tenho aqui ao meu lado o professor Dr. Ugel de Almeida Lima. O professor Ugel é graduado em Agronomia pela Universidade de São Paulo, doutorado, livre docente, professor associado e professor titular pela Universidade de São Paulo. Possui especialização em tecnologia do álcool na École Nationale d'Industrie Agricole et Alimentaire em Douai, Nord e Paris, em fermentações industriais no Departamento de Fermentações Industriais do Patronado, Juan de la Sierra, em Madrid, regente, disciplina e coordenador do curso de Agronomia da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, hoje Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, Botucatu, professor de Tecnologia de Fermentações na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, orientador de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado na mesma faculdade, membro fundador da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, lecionou na Exalc USP, tendo sido chefe de departamento de tecnologia de 1977 a 1985 e vice-diretor da mesma faculdade de 1984 a 1987, quando se aposentou. Atualmente é consultor técnico-científico nacional e internacional em suas especialidades até o presente. Professor Ugel, é um prazer recebê-lo aqui e muito obrigado pela sua presença e passo-lhe a palavra. Quem deve agradecer sou eu, porque, evidentemente, quando a gente está em idade provecta, quando quem lembra da gente, é porque a gente está morto ainda, né? Então, eu fico extremamente agradecido de poder dirigir a palavra a esta assistência da Fundação e atender ao convite bastante honroso da Fundação Lia Maria Aguiar e do Instituto Prometeus. E quero já de pronto agradecer imensamente o carinho e a gentileza com que estou sendo recebido. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso que foi colocado aí na nossa tela, que é um assunto que foi colocado: pesquisa da produção de alimentos e ensino superior. Posso lhes garantir que não é fácil falar sobre esse assunto, porque não é um assunto restrito, é um assunto muito amplo. Então foi um pouco difícil de nós acharmos uma forma de fazermos uma apresentação tanto quanto possível, resumida, para que nós pudéssemos abarcar a maior quantidade possível de assuntos. Evidentemente que nós não vamos falar aqui sobre a produção de baconzitos, não vamos falar aqui sobre a produção de biscoito. Isso provavelmente será raspado, de repente, quando a gente estiver falando. Então, vamos começar a falar a respeito. Primeira coisa, o que são alimentos? Será que está ligado? Alô? Está ligado? Alimentos é isso que está na lousa. São substâncias de que se aproveitam os animais para manter as suas atividades fisiológicas, suas atividades biológicas, que são principalmente crescimento e reprodução. O homem acrescenta mais. O homem é bobo e resolveu trabalhar, mas também se divertir. Então, acrescentou mais duas atividades à sua utilização dos alimentos. E quais são os alimentos que o homem utiliza para alimentar-se e alimentar os animais? São exatamente as plantas e os animais, sob a sua forma natural ou então sob a sua forma transformada. E quais são as fontes desses alimentos? As fontes primárias desses alimentos são exatamente
a agricultura e a zootecnia. Alguém poderia perguntar, por que não a pecuária? Porque a pecuária é uma parte da zootecnia. A pecuária está ligada a gado, mas existe muita coisa de animal que é consumido como alimento e que não tem nada a ver com a pecuária. Então, nós temos o peixe, nós temos os pequenos animais, são coelhos, rãs, etc., que são também da zootecnia e que são, hoje, uma renda muito importante em termos de alimentação, não só brasileira, como internacional. O desafio para o homem que está aí colocado é exatamente este. Desde que ele surgiu como homem, ele teve que pensar em alimento. E o desafio maior dele foi exatamente conseguir a quantidade de alimento suficiente para si próprio e para toda a sua descendência, ou então, ao mesmo tempo, para toda uma comunidade. Então, foi um grande desafio esse que foi colocado em dúvida numa certa época, dizendo o seguinte: nós vamos crescer tanto em pessoas viventes que nós não vamos ter alimento para todo mundo. Mas o que aconteceu? Exatamente a pesquisa e o ensino conseguiram passar sobre esse problema que o homem poderia ter. Bem, então esse desafio foi plantar e criar mais e melhor. Já foi dito aqui que a gente precisa plantar mais e melhor. E observando o quê? Observando exatamente a necessidade de quem? Do homem, não só do homem, mas também da própria planta, que é o alimento, e do próprio animal, que é o alimento também. Então, dessa observação, que eu chamo aqui de observação criteriosa, sistemática e ordenada, surgiu aquilo que é a pesquisa. Para que nós tenhamos, evidentemente, uma observação criteriosa dos alimentos, é preciso que nós estudemos também a composição desses alimentos. E a composição química desses alimentos é básica para que nós possamos ter uma ideia do seu valor nutricional. E, ao mesmo tempo que nós temos uma ideia do valor nutricional, nós vamos fazer a nossa orientação alimentar, exatamente baseado nessa composição e nesse valor é que nós vamos fazer nossas refeições, a nossa ingestão de alimentos. Mas tabelas de composição são exatamente o quê? São justamente aquelas tabelas que nos dão a quantidade de vitaminas, de sais minerais e de outros componentes importantes que tem o alimento. E todas essas tabelas de composição, foram elas, ou são elas, construídas sobre as análises sobre o alimento natural. E sobre o alimento natural, não significa que aquele alimento que nós vamos ingerir na nossa refeição tem aquela composição, que qualquer modificação que nós façamos nesse alimento vai alterar essa composição. E aonde que nós vamos pensar que submetido a qualquer processamento? O fato de nós moermos um grão, nós já estamos fazendo com que ele tenha a sua composição modificada. Por exemplo, se nós moemos um grão de trigo para fazer a farinha, e nós tivermos a composição inicial desse alimento, na farinha já não vai ser a mesma composição. E se essa farinha for peneirada e se for classificada, cada uma daquelas classes de farinha será diferente uma da outra. Então, do que adianta termos a composição ou a tabela de composição? Ela é orientadora. É justamente a partir dessa orientação que nós vamos fazer uma refeição ou fazer uma dieta alimentar qualquer. Mas nós não vamos poder estabelecer tabelas. Se nós não podemos estabelecer tabelas de composição em cada condição dele, moído, inteiro e cru, etc., nós vamos ter que imaginar e fazer a nossa composição de alimentos de acordo com o nosso consenso. A pesquisa na produção de alimentos em ensino superior está baseada, evidentemente, numa capacidade de formação profissional da pessoa que vai trabalhar com os alimentos. E eu coloquei aqui uma lista de profissões que dão formação aos profissionais voltados para uma atividade, ali eu chamo de atividade específica, mas eu juntei essa atividade específica exatamente sobre os alimentos. E vocês veem que essas atividades